Esse é um caso muito complicado, muito delicado, que tem muitas nuances aí. E antes disso, eu até falei nessa semana do caso do pedido de prisão feito pelo Rodrigo Janot contra o José Sarney, Renan Calheiros e Romero Jucá por causa daquele áudio do Sérgio Machado. E aí eu fazia distinção daquilo que é uma indecência, daquilo que soa muito mal, para a prática de um crime. E na época eu era colunista da Veja, fiz, se vocês procurarem na internet, análise 2 pontos. Janot banaliza pedidos de prisão. Fiz uma análise de todo o conteúdo daquela gravação para mostrar que não havia crimes cometidos, e eu não tenho a menor simpatia por Romero Jucá, por Renan Calheiros e por José Sarney, mas a gente tem de distinguir, porque hoje são eles, amanhã pode ser alguma pessoa, vocês, que vão estar sendo acusados de um crime em função de uma grosseria, em função de uma indecência, obviamente não igual àquelas da qual eles estavam falando, de estancar sangria e etc. Então, no caso do Bolsonaro, também envolve isso, porque ele reagiu de uma forma que pode ser considerada grosseira, mas ele reagiu a um insulto. A Maria do Rosário o chamou de estuprador, e é incrível como isso é ignorado por pessoas da justiça, pela imprensa que não simpatiza com Bolsonaro, que não conta a história completa. Quer dizer, eles estavam discutindo originalmente, só para lembrar aqui do meu próprio artigo, questões que são pertinentes à atividade parlamentar referentes à redução da maioridade penal. Por causa do Champinha, né? Por causa do Champinha, contra a qual a Maria do Rosário se posiciona, mesmo em caso de estupradores como o monstro Champinha, que teve aquele estupro coletivo com uma menina que depois, inclusive, foi assassinado o namorado dela. Então, um caso bizarro, e o Bolsonaro estava mostrando como é um absurdo você defender a manutenção da idade penal que deixa essa gente impune como Champinha. E a Maria do Rosário estava do outro lado, quer dizer, defendendo a impunidade do estuprador. E o Jair Bolsonaro tem projeto de castração química de estuprador. Aí o sujeito é acusado de apologia do estupro porque fez uma ironia grosseira em resposta a um insulto. Quer dizer, você tem, inclusive, legalmente atenuante de reação a um insulto. O STJ não entendeu isso, incrível, não né? entendeu isso, e eu até estava separando aqui um trecho da relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi, não sei como é que se pronuncia esse sobrenome, que ela votou contra o recurso do Bolsonaro, e ela disse assim: a expressão "não merece ser estuprada" constitui uma expressão vil que menospreza a dignidade de qualquer mulher, como se uma violência brutal pudesse ser considerada uma benesse, algo bom para acontecer com uma mulher. Isso é um texto militante, porque ele desconsidera a circunstância da expressão e o raciocínio, evidentemente, por hipótese, de um sujeito que não é um estuprador. Então, o Bolsonaro, inclusive, numa entrevista, numa dessas situações em que ele está sendo acusado, ele disse, ele disse claramente, eu não sou estuprador, mas se fosse, não iria estuprar porque não merece. Eu, na época, até falei assim, vem cá, na frase, se eu fosse um assassino, não mataria fulano porque ele não merece, segundo o STF, eu seria um apologista do assassinato? Quer dizer, se eu dissesse, se eu fosse assaltante, não assaltaria Beltrano porque ele não merece, seria um apologista do assalto? Eu acho absolutamente ridícula essa compreensão, dado que é um deputado que estava ali lutando contra os bandidos e que estava raciocinando por hipótese para fazer uma chacota que obviamente pode ser condenada. Eu jamais faria, eu jamais teria essa reação. Eu não sou intempestivo como o Bolsonaro. Eu calcularia o que responder de uma maneira que colocasse a Maria do Rosário com elegância no seu devido lugar. Mas eu entendo que ele tenha feito isso e que isso não seja um crime, por mais que a gente possa condenar essa prática. Agora, infelizmente, no Brasil, quando as pessoas não gostam de alguém, elas aceitam que se conte toda a mentira sobre elas. E elas aceitam, inclusive, que sejam punidas criminalmente em função de uma grosseria qualquer. E isso é um absurdo. A gente precisa defender a verdade, seja quem for o envolvido. Seja Romero Jucá, José Sarney, Renan Calheiros, até Lula. Quando o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão do Lula por uma razão que eu considerava ilegítima, que não era certa, ele tem várias razões para ser preso. Eu falei que estava errado, que não era para ele ser preso daquele modo. Então, seja Sarney, Renan, Jucá, Lula ou Bolsonaro, a gente tem de fazer a divisão das nuances de cada caso, porque crime é uma coisa e a indecência ou a grosseria ou uma reação intempestiva é outra. São outras completamente diferentes.